Hoje, a gente vai mergulhar numa estratégia de e-mail marketing que é simplesmente poderosa. E o segredo dela está em algo que a gente adora, uma boa história. Vamos entender como uma sequência de e-mails que parece algo simples pode virar uma verdadeira jornada de vendas, tudo no automático. Sabe, tudo isso começou com um daqueles estalos, um momento eureka. O criador dessa ideia percebeu que uma fórmula de vendas que já funcionava super bem em apresentações ao vivo podia ser adaptada. Adaptada para um lugar completamente diferente, a nossa caixa de e-mail. E não foi só um ajustezinho, não. Foi uma virada de jogo completa na forma de conversar e, claro, de vender por e-mail. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Vamos passar pela origem da ideia, como ela evoluiu, ver os detalhes de como o funil funciona, qual é o segredinho por trás do sucesso dele e, claro, como colocar tudo isso em prática. A grande sacada aqui foi olhar para uma estrutura de vendas que já era um sucesso, o tal do webinar perfeito, e pensar, e se a gente conseguisse pegar toda a psicologia por trás daquilo, toda aquela persuasão e colocar de forma automática, direto na caixa de entrada das pessoas? E aí veio a grande pergunta, né? Será que era possível levar alguém do ponto A, do interesse inicial, até o ponto B, a compra, usando só e-mails, uma sequência de e-mails? A ideia parecia bem ousada, mas a intuição dizia que se desse certo, nossa, seria um divisor de águas. Mas para a gente entender o tamanho dessa nova abordagem, a gente precisa dar um passinho para trás e ver o que existia antes. A gente está falando de uma evolução, de simplesmente criar curiosidade para de fato construir uma narrativa de vendas completa e coesa. Vamos ver a diferença? Antes, a tática mais comum era das soap opera sequences, que é basicamente uma sequência de novela. O objetivo principal era só garantir que as pessoas voltassem para o próximo capítulo, sabe? Pura curiosidade. Já o funil Epifania, ele tem um propósito bem mais direto. Ele constrói uma história de vendas do início ao fim, guiando a pessoa da curiosidade até a decisão de comprar. Tá, mas como é que se constrói isso na prática? O processo é surpreendentemente direto. A ideia é basicamente desmontar um modelo que já funciona para criar uma coisa nova e totalmente automatizada. O processo foi bem metódico, olha só. Primeiro, uma análise bem funda da estrutura do webinar perfeito para entender a psicologia da coisa. Depois, o trabalho de extrair de lá as 4 histórias que são essenciais, que realmente movem as pessoas. Em seguida, o desafio de traduzir cada uma dessas histórias para um e-mail. E, por fim, montar tudo isso numa sequência que fizesse sentido, que fluísse de um jeito persuasivo. E a pergunta que não quer calar: funcionou e como? Os resultados do primeiro teste foram tão impressionantes que essa metodologia virou padrão, foi implementada em todos os funis de venda da empresa. Isso só prova o poder que uma boa estrutura de história tem quando a gente aplica no e-mail. Mas, peraí, o que impede as pessoas de simplesmente pararem de ler no segundo ou terceiro e-mail? Tem um elemento que é crucial aqui, que conecta uma mensagem na outra e deixa todo mundo ansioso pelo que vem a seguir. E é o que a gente chama de gancho. O gancho aqui é uma provocação intencional, é de propósito, sabe? No final de cada e-mail, você planta uma sementinha do que vai vir no próximo. Você cria um pequeno suspense que faz a pessoa querer abrir a mensagem seguinte assim que ela chegar na caixa de entrada. E essa analogia é simplesmente perfeita para a gente entender. É exatamente a mesma técnica que a TV usa para prender a nossa atenção, semana após semana, ou para garantir que a gente vai voltar depois dos comerciais. A gente deixa uma pergunta no ar, uma promessa de algo interessante que está por vir. É genial. Ok, a teoria é fantástica, mas como é que isso vira prática? Vamos ver agora as maneiras de implementar esse funil e qual é a lição mais importante que a gente precisa tirar disso tudo. Na prática, existem basicamente 2 formas de entregar essa história. Ou você escreve tudo direto nos e-mails, ou você grava vídeos curtos contando as histórias e coloca o link em cada mensagem. Mas o ponto-chave, a grande sacada, é o seguinte: o formato é secundário. O que realmente funciona, o que gera o resultado, não é se o conteúdo está em texto ou em vídeo, é a força da estrutura da história que está sendo contada. E isso leva a gente para uma reflexão final. A força dessa estratégia toda não está na tecnologia, mas sim na nossa capacidade de criar conexão através de narrativas. Então, a pergunta que fica é: qual é a história, qual é a epifania que o seu projeto, a sua marca ou o seu negócio poderia contar para criar uma conexão de verdade com as pessoas através de um simples e-mail?